Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal e vamos fazer a leitura juntos da Palavra de Deus. E é isso aí, se você faz aniversário nesse mês de março, né, eu quero parabenizar você, a gente parabeniza quem me avisa, né, se alguém me avisa eu parabenizo aí no nosso canal. E hoje quem está fazendo aniversário nesse dia 9 é a Midian. Midian, parabéns para você, que Deus te abençoe poderosamente, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio relâmpago, né, que nós fizemos ali. Nós tivemos 7 pessoas participando aí do nosso sorteio, embora 2 não completaram a tarefa de que nós pedimos, né, para colocar ali os nomes, para colocar um versículo no canal, um versículo sobre a mulher, e não efetuar. Uma pessoa colocou lá no meu WhatsApp, entendeu mal? Vou estar considerando, tá bom? Vamos que vamos. E vamos que vamos. Março, dia 9, nós leremos Números 11, do versículo 24 até o capítulo 13, versículo 33. Então, vamos que vamos. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo espírito que estava sobre Moisés. Perdão. E quando o espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento. Numa área de vários quilômetros em todas as direções, voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Atavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quibrote Atavá, o povo viajou para Zerote, onde ficou algum tempo. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro, vocês 3. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele. Arão e Miriam chamou ele. Os 2 se aproximaram e o Senhor lhes disse: ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés?
A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: Ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azarote e acamparam no deserto de Parã. O Senhor disse a Moisés: Envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Sacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de Manassés, filho de José, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofzi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens de que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: Subam pelo Neguebe até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas. Como campos abertos, o solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin até Rehob, perto de Lebo-Amate. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. A antiga cidade de Hebron foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uva, tão grande que 2 deles precisaram carregá-lo numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque.
Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem nas regiões montanhosas. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas num relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. É interessante nós observarmos aqui que Calebe e Josué, eles queriam ir, porque eles sabiam que a luta não seria deles, mas de Deus, né? Mas os outros 10 não concordaram. E a maioria venceu. E no decorrer da leitura nós vamos ver as consequências desse medo deles entrarem nessa terra. Marcos 14, de 22 a 52. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele, e clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela 2ª vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela 3ª vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo
em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês, ensinando. Mas estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Salmos 52, de 1 a 9. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que Doeg, o edomita, disse a Saul: Davi foi à casa de Aimeleque. Por que conta vantagem de seus crimes, grande guerreiro? Não sabes que o amor de Deus dura para sempre? O dia todo você trama destruição. Sua língua mentirosa corta como navalha afiada. Ama o mal mais que o bem e fala mais mentiras que verdades. Você gosta de destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso. Por isso Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele o tirará de sua casa e o arrancará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão de você e dirão: vejam o que acontece aos poderosos guerreiros que não fazem de Deus sua fortaleza, confiam em suas muitas riquezas e se refugiam em sua maldade. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu bom nome na presença de teu povo fiel. Provérbios 11, 1 a 3. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. Oh, glória a Deus, que maravilha, hein? Gente, eu vou agora ler os nomes das pessoas que vão concorrer ao sorteio. A Leila, a Paulinha, a Vânia, a Eliene, a Carmen, a Lídia e a Creuza, tá bom? Então, vamos que vamos. Daqui a pouquinho o sorteio. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Daqui a pouco nós vamos, tá? Só um minutinho. Então, vamos aqui, né? Eu tenho aqui a Lídia, que eu vou dobrar 2 vezes aqui o papelzinho só. A Carmen Lúcia, não pus Carmen Lúcia, mas pus só Carmen aqui, né? Que são as pessoas que estão concorrendo. A Vânia, não sei se está dando para vocês ver direito, que eu tô fazendo bem rapidinho, porque aqui nós temos a Paulinha, porque nós não queremos ser prolongados aqui. A Leila, a Creuza e a Eliene. Acabou. Então, vamos lá. Nós vamos... Peraí, gente, só um pouquinho que tava voando aqui. Nós vamos balançar aqui os papelzinhos. Tem papel abrindo aqui. Vamos fechar. Aqui, mais um. Beleza. Gente, e agora vamos ao sorteio. Vamos lá. Já peguei só um aqui. Fica ruim de ver, né, gente? Mas tá bom. Vocês viram o que eu tô fazendo. E depois que eu falar quem ganhou aqui, vocês vão ter uma surpresa, tá? Atenção. A escolhida foi... Ó,
Eliene, parabéns, Eliene. Deus te abençoe muito mesmo. Então, nós sorteamos aqui, a Eliene vai receber já. Eu já vou enviar a partir de amanhã já esse livro para você. Hoje mesmo, se der, hoje vai ser difícil, porque hoje eu tô fazendo mudança aqui com meu filho. Mas eu vou tentar ver se a partir de amanhã eu já envio o seu livro. Eu vou falar que livro que é, porque o Timóteo que me deu a sugestão, disse que é maravilhoso. E eu vou ler ele antes de enviar, porque ele disse que dá para ler numa sentada. Muito bom livro, ele disse. Então, tô aqui balançando como se eu fosse sortear. Não, gente. As outras 6 pessoas que não ganharam, vão ganhar também. Vão ganhar também, só que vai demorar um pouquinho. A Cleusa e a Vânia vão ser as últimas a ganhar, porque elas ganharam o sorteio próximo passado, tá? As outras vão ganhando, assim, que eu vou dar de 2 em 2 por mês, o mesmo livro que eu vou dar para a Eliene. Para todas essas 6. Só que vocês vão ganhar no mês que vem. Vai demorando um pouquinho aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe todos mesmos em nome de Jesus. Aí nós vamos entregar nessa sequência aqui, deixando a Vânia e a Cleusa para ser últimas. Então, de duas em duas vai ser da seguinte maneira. A Leila e a Paulinha, a Carmen e a Lídia, depois a Vânia e a Cleusa, tá bom? Ficou bom assim? Tá bom, então. Vamos embora, gente. Deus é justo e bom. Fiquem atentos no nosso canal, que eu de vez em quando dou umas loucas de fazer alguma coisa assim, relâmpago, tá bom? Deus é justo e bom. Vamos?